ouviram falar em autismo? Já pararam para pensar o que esse termo significa? No vídeo de hoje, no meio de tantas nebulosidades sobre esse tema, vamos conversar um pouco sobre esse transtorno mental na perspectiva da história, das ciências sociais e da saúde. Olá pessoal, eu me chamo Ana e esse é o canal Ciência Campos Gerais, um canal de divulgação científica colaborativo que visa reduzir as distâncias entre a universidade e a sociedade. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Bruna, que vai falar um pouco sobre os estudos dela em relação ao autismo. Bruna, se apresenta um pouco para as pessoas, diz quem você é, como que você se inseriu na pesquisa, enfim, sua trajetória. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Bruna, sou formada em História e Licenciatura, mestre e doutora em Ciências Sociais Aplicadas, todos feitos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Eu entrei na pesquisa em 2008, primeiro ano da graduação, quase ali primeiros meses já da graduação. Eu fiz um trabalho voluntário numa brinquedoteca hospitalar aqui da cidade, na época. A professora de Psicologia da Educação, ela tinha um projeto de extensão e ela um dia comentou na aula, eu achei interessante. Daí eu perguntei pra ela o que era brinquedoteca, porque até então eu não conhecia. Ela falou, não, então eu não vou falar pra você, você amanhã tá disponível? Eu falei, então vamos na brinquedoteca. Daí eu fui, gostei, fiquei lá. Fiz um ano de trabalho voluntário, depois eu ganhei bolsa de iniciação científica. Mas no projeto eu fiquei de 2008 a 2010, né? Foi o tempo que o projeto funcionou ali. Daí, ali em 2010, eu fiz um projeto sobre imigração holandesa, que eu trabalhei... Mudou um pouco a temática Dinheiro, aí, né? Você foi trabalhar naquele parque famoso, aquele região? Isso. É que assim, na época, né, a bolsa de iniciação científica era R$240. Eu ia ganhar 500, né? Caramba. Então, assim, eu continuei, assim, enquanto o projeto da brinquedoteca continuou, eu fui brinquedista, eu trabalhei no hospital e tal, mas... também tive esse trabalho por fora, mas foi importante para lidar com fontes documentais, né, jornais. Todo estágio, toda iniciação científica que a gente faz é um aprendizado que depois a gente acaba utilizando a vida inteira, né? Isso. Só que daí, assim, a minha pesquisa mesmo sempre foi ali saúde, humanização do atendimento à criança, hospital, tal, Agora conta pra gente, Bruna, como é que foi essa virada, né? Você estudava brinquedotecas no mestrado e no doutorado, que a amiga concluiu recentemente. Logo vai estar no site, né? Eu procurei a sua tese para dar uma lidinha antes, mas ainda não estava no site. Foi bem recente. Mas a Bruna pesquisou, né? Autismo. Como que foi essa passagem aí, o teu interesse pelo tema? E antes disso, aliás, ou no meio disso, aí fica a seu critério. Explica pra gente também o que é o autismo, as principais características, para depois a gente poder aprofundar um pouquinho. Então, quando eu estava terminando o mestrado, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo tema da brinquedoteca, mas eu não me vejo uma pessoa pesquisando o mesmo tema ad infinitum. Assim, gosta de mudar, gosto de mudar. Desde quando eu entrei na universidade, eu estudo gênero, né? Gênero, história das mulheres, relação de gênero e tal. Mas eu nunca fiz isso uma prática de pesquisa acadêmica. Eram leituras paralelas. Até porque isso é importante pra gente, enquanto mulher, enquanto ser humano, fazer leituras sobre temáticas tão importantes. Isso, né? E eu assim, eu não queria também, a ideia era preconceito meu, assim, que eu não queria ficar estigmatizada como a que estuda gênero, sabe, assim, existe assim, isso, gente, dentro da academia. Porque daí fica assim, ela estuda gênero. Assim, como assim, tem os campos do conhecimento, tem um gueto, daí você entra naquele gueto. Ela estuda gênero. E daí assim, eu queria estudar gênero, mas eu não queria entrar nesse gueto. Então eu fui pra infância, saúde e tal, né? E pra mim, durante um bom tempo, me satisfez enquanto pesquisadora. Quando eu tava já no processo de conclusão da dissertação e estava naquele processo, dou continuidade nessa pesquisa, enfim. É uma decisão bem difícil, porque querendo ou não, doutorado são 4 anos de pesquisa, você tem que gostar do que você vai pesquisar para ficar abraçado com aquilo 4 anos, né? É um tema que eu ainda leio, ainda hoje, mas não queria, né, com aquela intensidade por mais 4 anos. Numa disciplina que discute saúde, assistência e tal,
eu li um texto sobre o autismo. E até então eu não sabia, não conhecia, E não é um problema teu individual da Bruna. Isso é um problema social, a gente não sabe muito bem o que é isso, né? Não, então assim, eu já tinha ouvido falar algumas coisas, né, que a gente pega assim. Os preconceitos também, não? Então assim, até na tese eu coloco, né, que assim, quando que eu ouvi falar de autismo? Na primeira vez no meu estágio de docência. Na época, eu lembro que o diretor da escola, eu participei de uma reunião pedagógica, o diretor da escola anunciou para os professores que ia ter uma criança autista. Daí foi aquela coisa, meu Deus, tem um autista. Eu imaginei um ser que babava, que ia agredir todo mundo, enfim, uma coisa assim, pavorosa, né? Porque do jeito que foi descrito era aquilo, né? Tá. Daí eu lembro que a segunda vez que eu ouvi falar de autismo, eu estava na brinquedoteca, já do mestrado, na pesquisa, e a TO, né, falou, olha, tá vendo aquele menino? TO, terapeuta ocupacional? Isso. Ela falou, tá vendo aquele menino? Ele é autista, ano passado ele foi internado por causa de uma pneumonia. Eu comecei a ver o comportamento dele, desconfiei de autismo, indiquei um profissional. Daí no outro ano, que era o ano que eu tava, ele voltou e a mãe falou que realmente ele era autista, tinha feito uma terapia, tinha se desenvolvido bem. Então esse foi o meu segundo contato. E eu fiquei olhando pra aquela criança, mas o autismo aonde, né? Porque a gente imagina a deficiência, a gente quer ver sinais físicos, né? Grita, né? Tá escrito na testa, assim, e como eu tinha aquele primeiro contato da criança babando, eu queria ver uma criança babando. E ali eu tinha visto uma criança, tava brincando ali, então tá. E esse terceiro contato aí foi um contato acadêmico, né? Que foi com a discussão sobre o autismo. Aí que eu fui entender que o autismo era um transtorno, né? Do neurodesenvolvimento, que ele compromete a comunicação, a interação, a linguagem da criança e tal. E acho que é interessante a gente falar que não existe, tipo, o autismo padrão, né? Como a criança que baba, todos os autistas tem níveis diferentes aí de sociabilidade, de interação, né? Tanto é que o termo que a gente fala é transtorno do espectro autista. O termo espectro, né, ele coloca isso, né, que é assim, você tem essa tríade que eu citei, mas como ela vai se manifestar em cada ser humano, né, vai ser diferente. Alguns vão ter um grau maior de comprometimento, outros um grau menor. Mas daí assim, você pode ter autistas, por exemplo, médicos, né? E pode ser, né, que estão normalmente aquele grau mais leve do quadro, ou você pode ter aqueles casos graves que a gente às vezes vê na televisão, de que a família tem que, por exemplo, não pode deixar a porta aberta porque não tem a questão, né, de cuidado com perigo, não tem autonomia para fazer higiene básica, enfim. Então, precisa de uma outra pessoa auxiliando na sua vivência, enfim. Isso. E daí assim, né, por que eu comecei, aonde que entra gênero na discussão de autismo, como é que a gente articula esses campos, Bruna? Porque eu lembro que quando a gente discutiu, né, dentro dessa disciplina que eu vi, as primeiras discussões do autismo, ali década de 40 até década de 60, falava que o autismo era uma espécie de algo ao lado das psicoses, né, era provocado por uma má relação entre a mãe. O grande nome dessas teorias, assim, vai ser o Bruno Bettelheim, né, que ele vai publicar em 67, um livro chamado A Fortaleza Vazia, em que ele vai falar, assim, que o autismo era causado por um mau relacionamento com a mãe. Então, se a criança tinha um problema, era porque a mãe não era uma boa mãe. Isso. Seria mais ou menos isso. Isso. Então, a criança não nascia autista, ela se tornava autista, né? Era um mecanismo de defesa da criança, né? Ela se sentiu rejeitada por alguma situação e aí ela se encolheu no autismo, né? Se recolheu em si, por exemplo. Isso e tal, né? Numa fortaleza vazia. Ela construiu uma fortaleza vazia pra ela, como forma de se proteger, né? Eu achei muito interessante porque, assim, se a gente pensar 67, a gente tem um momento feminista. É um período de mudança nessa lógica de pensamento, né? Até a década de 60, principalmente. Claro que as mulheres pobres estão trabalhando já há muito tempo, né? Mas as mulheres de elite estavam aí questionando seu lugar no trabalho, a questão da sua liberdade sexual, também oportunidade de estudo, né? A década de 60 é muito marcante aí nessa virada. E vem as primeiras discussões, assim, do eu quero ou não ser mãe. Já na década de 60, os movimentos feministas colocam assim, não, eu não quero ser mãe, ou
eu quero ser mãe, mas não agora, eu quero estudar, eu quero ter uma carreira profissional e tal. Passa a ver essa oportunidade de escolher um pouco melhor. Aí a gente também tem a questão dos métodos contraceptivos que estão se popularizando. Então a maternidade, de uma obrigação biológica, vamos dizer, ela passa a ser uma escolha que a mulher faz. Isso. E daí, o que eu considero, né, o autismo, né, principalmente essa discussão da década de 60, ela tá pautada muito naquilo que a gente chama de backlash, assim. Você tem da Susan Fallon, são as respostas masculinas a avanços em pautas femininas, né? Por exemplo, você teve uma discussão ali de avanço sobre a questão da maternidade compulsória, negação da maternidade compulsória, direito à creche, direito ao trabalho, à educação e tal. Então você teve a resposta masculina, né? Que daí assim, no caso ali, no autismo, né, o autor que representou, né, esse movimento foi o Bruno Bettelheim, né? Mas ele não foi o único, né? Ele foi o que teve a maior visibilidade, que teve a teoria mais aceita, que foi lido no mundo inteiro e tal. E vem nisso, né? E o que era essa mãe do autista ou a mãe geladeira, né? Como era o termo que se referia. Mãe geladeira. A mãe geladeira é um termo que foi usado para falar das mães de autistas, né? Para dizer que elas eram mulheres más, frias, pouco amorosas. Que causavam autismo. Autismo. Daí você vai ver assim, você pega a Fortaleza Vazia e vai ler o perfil das mães das crianças autistas, eram mulheres enfermeiras, eram advogadas, enfim, eram mulheres de classe média alta. Mais independentes. Isso, letradas, cultas e tal. Então, esses caras vêm com esses livros uma espécie de resposta também a essa autonomia da mulher. Porque daí era aquela coisa assim, você tinha por um lado um movimento feminista falando, olha, a mulher tem que estudar, ela não precisa ser mãe em tempo integral. Daí você pega uma Fortaleza Vazia e fala, olha, você quer estudar, você quer trabalhar, olha o que teu filho pode se tornar. Entendi. Nossa, muito interessante então, isso. A minha leitura foi essa, né? E isso na década de 60. Essas ideias chegam no Brasil na década de 80, que é quando... Sempre tem esse delay aí, né? Demora um pouquinho a chegar. Né? Porque assim, quando a gente pega a década de 60 no Brasil, a gente vai ter aqui a ditadura militar. Também era um ambiente restritivo para determinadas pautas, né? Né? Assim, na década de 70, você até tem alguns profissionais que começam a ter contato com a literatura estrangeira e trazer, né, essa discussão para cá. Mas é muito pouco. O que a gente começa a ver é que na década de 80, quando abre ali o processo de redemocratização, que você tem vários movimentos sociais em prol dos direitos das mulheres, da pessoa com deficiência e tal, você vê o surgimento do ativismo no autismo, que são mães e pais de autistas, uma boa parte ali de uma classe média alta, enfim, eram pessoas que tinham tinham condições para ter contato com profissionais. Para terem diagnósticos também, né? Isso, que nem uma das autobiografias que eu vi, o cara foi para os Estados Unidos consultar o Bernard Hilland. O Bernard Hilland foi um dos primeiros... Muito diferente, por exemplo, de uma criança que nasce numa família em situação de rua, por exemplo, porque né? a gente vai ver assim, por exemplo, o Bernard Hilland. O Bernard Hilland foi um dos principais nomes da história do autismo e ele foi um dos primeiros a questionar o Bruno Bettelheim e a defender que o autismo tinha uma base orgânica. Então, assim... Imagina o que era viajar de avião na década de 80 para você ir consultar com um dos principais nomes da área naquele momento. Então, assim, não é pouca coisa. Então, no Brasil, assim, uma espécie de militância em relação a essa questão vai começar na década de 80. Isso. E como que o autismo vai virar um problema das ciências sociais, né? O que você pesquisou em relação a ele? Quais foram os seus achados? Conta um pouquinho pra gente, Bruna, por favor. Então, eu acho que no Brasil, pensando em termos de ciências sociais como um todo, essa discussão é de agora. 2010 pra cá. A gente tem muito que avançar. Sim, a gente tem assim, quando você for colocar, por exemplo, na base Cielo, o termo autismo, você vai encontrar... Parênteses aqui. Existem bases de dados na internet que reúnem textos de vários pesquisadores. A Cielo é muito conceituada e os textos que são publicados nela são de alta confiança. Se vocês querem saber de algum tema, autismo ou outro, vocês podem colocar lá no Google Cielo e aprofundar um pouco aí
as leituras em determinadas temáticas. Então, daí assim, se você vai pesquisar, coloca o termo autismo, você vai encontrar muito material, mas esse material ou está ligado mais à área da saúde, né, ou então à área educacional. Ao atendimento escolar da criança autista, o lúdico, tá. Mas assim, em termos de pesquisa, vendo a questão... Pensar direitos dos autistas, enfim. Mas em termos sociológicos e históricos, são muito poucos, assim. O que eu posso citar de material que eu acho interessante é a dissertação da Fernanda Nunes, que ela vai trabalhar com ativismo de mães de autistas no Rio de Janeiro, que é um dos principais estados, né? De que ano que é a pesquisa dela, você sabe? De cabeça? 2014. A gente tem o trabalho da Fátima Cavalcante, que é o Pessoas Muito Especiais, que ela vai trabalhar com várias famílias de pessoas com deficiência. Daí, entre as deficiências, ela tem um capítulo que ela vai dedicar ao autismo, que ela vai entrevistar 3 mães fundadoras da AMA, que foi a primeira associação de mães e pais de autistas no Brasil. Então, assim, a gente tem esses 2 trabalhos, assim, que são trabalhos de referência. Agora, no geral, assim... Agora tem um terceiro aí disso. No geral, ainda é pouco explorada essa temática. E eu vejo assim, tendo em vista, né, é aí que vem a minha tese, né, tendo em vista a carga simbólica que foi colocada na mãe desde os primeiros estudos, associando o autismo com a má maternidade, eu acho um tanto complicado a gente não ter trabalhos no Brasil que explorem isso e como que isso foi tratado aqui no Brasil. Porque essa teoria da mãe geladeira, ela não foi uma ideia de fora, ela teve aqui também. Os primeiros anos de militância no Brasil, década de 80, 90... A militância em torno do autismo, ela está muito ligada à rejeição da identidade de mãe geladeira. Né? Então, assim, os movimentos, as associações, a AMA, a PARGE no Rio de Janeiro, a Azteca em Brasília e várias outras que vão surgir em torno de todo o país, elas começam a se organizar criticando as teorias que associavam autismo e má maternidade. Entendo. Tá? E exigindo, assim, eles exigiam não apenas que o Estado reconhecesse o autismo enquanto um problema, mas que o fizesse a partir das teorias biológicas, da neurociência, que já estavam ali na década de 70, 80, avançando nos Estados Unidos. Uma curiosidade que eu tenho, assim, Bruna, é porque, por exemplo, você comentou de alguns trabalhos que né, da área da educação, então pensando no espaço escolar, muitas vezes é a questão da maternidade, da maternagem, mas e o autista adulto? As crianças crescem e saram? Tipo, como que funciona isso? O que você encontrou nas suas pesquisas também sobre isso? Então, o autismo não tem cura, né? Você nasce autista, você vai morrer autista, né? O que acontece, assim, é que com as intervenções adequadas, né, para a necessidade daquela criança e feitas no momento certo, você pode ter uma movimentação dentro do espectro. Então, por exemplo, uma criança de grau moderado, se ela for bastante estimulada durante a infância ali com as terapias adequadas, ela pode, por exemplo, chegar num grau mais leve do autismo. É importante a gente investir em pesquisa, investir em divulgação do conhecimento, porque ainda há muito preconceito em torno do autismo. As pessoas não conhecem o que é a realidade de uma família com autista, ainda mais autista em grau moderado severo. Você vê casos, por exemplo, de gente que não tem nada em casa porque nas crises de agressividade quebra tudo. E daí você vê assim, com uma criança de 5 anos tendo uma crise de heteroagressão, quebrando tudo em casa, é uma coisa. Quando você vê um adulto de 40 anos com os pais já numa idade avançada, é outra. E como que você lida com isso? Né? E assim, o que você tem visto do ponto, não sei se chegou a entrar no seu trabalho, do ponto de vista de alguma política pública, como tem sido isso no Brasil? Então, a gente achei que demorou, significa que acho que ainda não está muito expressivo isso, né? Então, assim, a gente tem, acho que a gente pode fazer duas falas, né? Uma enquanto historiadora e a outra enquanto, acho que militante mesmo da causa, né? Se a gente for ver em termos históricos, teve avanço. Qual foi o principal avanço?
nós tivemos a lei principiana que marca um antes e depois na história do autismo, né? O que acontece diferente ali? O autista é legalmente considerado pessoa com deficiência. Então, todos os direitos que as pessoas com deficiência têm, o autista também tem. Por que é importante? Porque às vezes é em questão de acesso a direitos. Por exemplo, a uma vaga, a comprar carro adaptado com valor de isenção lá. Por exemplo, agora com a questão da inclusão, você não tem mais a matrícula negada porque você é autista. Então, isso é bem importante. Então, você ser inserido legalmente na categoria da pessoa com deficiência marcou um antes e depois. Só que assim, por exemplo, o diagnóstico precoce é um ponto fundamental. Assim, a gente tem que discutir, tem que avançar nisso, porque a gente está falando em potencialidade de desenvolvimento. Assim, todo mundo pode aprender, todo mundo pode se desenvolver, mas temos melhor... níveis distintos. Isso, pessoas, como é que é? Não sei o que, típicos, como é que fala? Tem uma expressão pra quem não é autista? Neurotípicos. Nós, neurotípicos, aprendemos em níveis diferentes. De igual maneira, a pessoa no espectro também tem potencialidades diferentes, né? Sim, e daí assim, a questão do diagnóstico precoce é uma questão... Eu acho que o cuidado com a família, em especial as mães, a demanda por cuidar da pessoa com deficiência, ainda mais no nível moderado severo, ela é muito grande, ela é muito estressante. E muitas vezes, por exemplo... Normalmente a mãe vai deixar de trabalhar, vai deixar das suas atividades para acompanhar aquela criança, né? Não, e a gente tá falando de Ou caso... adulto, não é só criança. Né? E a gente tá falando assim, de casos, por exemplo, em que a mãe é a única cuidadora e assim, e se essa mulher fica doente? Quem cuida dela? É tirado dessas mulheres o direito de ficar doente, o direito de cuidar de si, o direito de ter uma vida para além dessas demandas do cuidado, sabe? Então, assim, elas também precisariam de cuidado, elas também precisariam de uma rede de apoio ali para cuidar da saúde mental delas, para cuidar da questão física, enfim, para elas terem uma qualidade de vida. Então, é uma questão que tem que ser colocada. Então a gente já tá chegando ao final da nossa entrevista. Já conversamos bastante, mas faltou você alguma coisa importante que você queira dizer que eu acabei não te perguntando? Ai, tem tanta coisa, a gente deixa. Tranquilo. Pessoal, se vocês ficaram instigados, interessados, procurem saber mais sobre isso. Acho que tá na hora da gente superar... Está na hora da gente superar pré-conceitos e entender melhor como as coisas funcionam, né? Então, muito obrigada, Bruna, pela tua participação. Foi bem gostoso conversar com você. Eu que agradeço. E se vocês aí em casa, vocês pesquisadores, têm um tema interessante e gostariam também de comunicar à sociedade o que você tem pesquisado, escreve para nós. Vamos aí construir esse canal de maneira conjunta. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa, mas as discussões não se encerram por aqui. Vamos continuar discutindo aqui embaixo nos comentários a respeito dessas questões. Quais eram as pré-concepções que vocês tinham e como agora vocês estão pensando aí a questão do autismo de maneira geral e aqui no Brasil. E com um recorte específico aí para a questão das mães, claro, né? E você que chegou até aqui, agradeço, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, a gente gostou de conversar, né? Rolou uma boa interação aqui. Mas então, por favor, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Terça é dia de Infogerais e quinta-feira é dia de TBT da Ciência. Não se esqueçam também de nos seguir no Instagram. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo!